Já está gravando? Já começou. Tá bem, então. Pessoal, então eu vou fazer a prece inicial e ao final, então, eu convido alguém que se prontifique este momento, é um momento para fazer a prece de encerramento. O estudo, ele não é um monólogo, ele não é alguém falando, não é uma palestra, mas alguém tem que conduzir, tá? Então, eu vou passar a palavra, eu vou tentar conduzir o máximo, mas também sou participante, estou aqui estudando com vocês. Então, hoje, nós estamos estudando o livro Memórias, desculpa, nós estamos estudando o livro Sexo e Obsessão, do autor Manuel Floriano de Miranda, que é o espírito, e o médium Divaldo Pereira Franco. O capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo 2, e ele vai falar, então, o poder da oração. Deixa eu subir aqui. Eu vou ler um trechinho, então, para nós, e aí os 3 primeiros parágrafos. Depois eu convido alguém para ler. Vocês estão me ouvindo bem? Só faz com a mãozinha, daí eu já tenho ideia. Tá, obrigado. Quando o ser humano se aperceber das infinitas possibilidades que dispõe através da oração, conceder-lhe-á mais atenção e cuidado. Ele está fazendo uma chamada aqui para nós, que eu entendi, que quando nós valorizarmos o poder que tem a oração, nós teremos muito mais cuidado e mais atenção com a prece, tá bem? É uma força dinâmica, ele vai dizer, responsável pelo restabelecimento de energias, porque quando a gente ora, a gente troca, né, energias. É constituída de vibração específica que penetram o orante. Então, quem ora é o primeiro a se beneficiar, mantendo-lhe a vinculação com as fontes inexaurível, ou seja, fontes que não se esgotam, né, de Deus, de onde procedem os recursos vitais. Então, nós temos os fluidos vitais que vêm e restabelecem o corpo, que nos dão ânimo, fazem troca. André Luiz chama isso de transfusão de energia. Ele compara como se fosse transfusão de sangue. Quando uma pessoa faz uma transfusão de sangue, né, que tem leucemia e outros casos de anemia, é mais ou menos nesse sentido, porque o sangue é o fluido vital do corpo. Em razão da intensidade dos hábitos a que o indivíduo se permite, torna-se valioso instrumento para a conquista da paz e a preservação da alegria. Porque, como eu acabei de falar para vocês, a nossa família não é uma família de margarina, é uma família que está tentando, num ajuste, construir a família ideal que o mundo quer e que nós queremos. Só que esse é o momento de ideação e é o momento que nós temos que trabalhar. Então, por isso, a prece é um grande instrumento que nos faculta a ter essa paz que a gente tanto procura. A preservação da alegria, ou seja, se eu estou alegre, aquilo me favorece para que eu permaneça mais, porque eu saio da sintonia de outras coisas mais ruins, nele instaurando um estado de receptividade permanente, de vibrações superiores, que se encontram espalhadas todo o nosso cosmos, preservando a saúde, gerando a satisfação íntima e proporcionando a inspiração nas variadas situações do caminho evolutivo. Então, ali os espíritos se favorecem mais, os espíritos nobres, amigos, quando a gente está em estado de oração, né, ou estado de graça, de gratidão, que é uma oração, é uma parte da oração, a gratidão, a gente está sendo beneficiado e tem mais acesso dos espíritos superiores. Bom, eu queria ler até aqui, se alguém tem alguma ponderação, pode ir falando, e a gente segue com alguém lendo para nós. Alguém quer ler para nós? Posso ler um pedacinho? Tá, pode ir lá. Como consequência, nenhuma louvação, rogativa ou gratidão expressa através da prece fica sem resposta adequada, desde que os sentimentos acompanhem-lhe o curso oracional. Naquela noite de caras reflexões, eu me encontrava aguardando o momento para atividades especiais ao lado de abnegados mensageiros, que fazem um intercâmbio com os espíritos encarnados na Terra, ajudando-os na desincumbência dos compromissos a que se dedicam. No momento aprazado, que corresponderia às 2 horas da manhã,
reunimos-nos no local reservado para a partida em direção do mundo físico. Éramos pequeno grupo, formado por amigos interessados na construção da lídima fraternidade e do estudo dos fenômenos obsessivos, que constituem a rude peleja entre a ignorância e o crime, a perversidade e a vingança, a loucura desmedida e a necessidade de paz, que somente pode ser obtida quando utilizados os meios legítimos, que são o respeito ao próximo e a desincumbência dos próprios deveres. A modesta caravana estava sob a orientação do irmão Anacleto, que fora espiritista militante e se dedicara com especial empenho ao labor mediante as terapias da doutrina, em favor da saúde mental e emocional das criaturas humanas, particularmente quando afetada pela interferência dos espíritos obsessores. Até aí, vocês viram, tu está vendo, né, Simone, que é mais informativo, né? Não te cortando tua fala só para não perder. Quando tu leu ali, aí não foi à toa que tu leu, né? Quando tu leu ali para nós na lítima fraternidade, lá no parágrafo acima, na segunda linha, isso é uma fala da Joana. E eu tenho uma memória fotográfica com relação a texto, tá, gente? Se eu ler uma coisa do André Luiz aqui e alguém falar num outro momento, eu digo isso é do André Luiz que eu li. E aqui, quando ela fala que íntima fraternidade, Joana fala no livro, essa palavra, ela fala no livro Transição Planetária, e que tu mesma, Simone, gravou, e aí está nessa fala, íntima fraternidade. Então, o que tu vê aqui? Filomeno usa, ela usa, Filomeno usa algumas coisas da Amélia Rodrigues, então nós estamos vendo aqui uma equipe espiritual trabalhando. Porque ele não iria falar algo simplesmente igual ao outro, é porque Joana orientou aqui. Entende a nuance da como é que trabalha o espírito, né? É como tu nos explicou semana passada, né? Que é um grupo, uma equipe, né? Que se reúne, então a gente vai compreendendo as nuances, né? Conforme a gente vai lendo, a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, da forma como eles falam, né? Se a gente acompanha as leituras desses espíritos, a gente acaba observando a fala deles, né, Fabiano? Isso aí, perfeito. E um detalhe, né? Espíritos nobres sempre trabalham em grupo, em conjunto, eles pensam junto. Como o Filomeno está muito linkado a casos da área da psiquiatria, tá? Inclusive ele tem livros dessa área, a gente vê que a Joana está junto ali com ele. Mas agora é muito interessante, por exemplo, o André Luiz vai falar, e eu vi isso dele, ninguém falou, tá? O André Luiz não. O Chico, eu vi da própria boca do Chico num vídeo, ele diz assim para o jornalista, que André Luiz é uma equipe de 12 espíritos, que é André Luiz, Emmanuel, Alexandre, Aulus, Albério, a Hilário, e tem outros tantos, assim. Eles formam aquela equipe e trabalham em cima dos casos trazidos ali para nós. Né? E aqui é a mesma coisa. Dá para ver nitidamente a Amélia Rodrigues ajudando aqui o Filomeno e a própria Joana. Assim. Continuar ali. Portador de formosa folha de serviços, enquanto esteve no corpo somático, havia granjeado merecido respeito em ambos os planos da vida, pela sua abnegação, carinho e conhecimento profundo em torno da grave parasitose espiritual. Reunidos em agradável sala de amplo edifício, reservado para excursões ao planeta terrestre, mantínhamos a privacidade dos nossos objetivos, preservando muito reconfortante fraternidade, enquanto aguardávamos o momento de iniciar-se a jornada. O benfeitor, utilizando-se de momento próprio, expôs-nos o plano que houvera traçado para o entendimento a algumas pessoas que se encontravam em singular circunstância
das suas existências sob influências perniciosas, que as dilaceravam, e não obstante, recorriam com frequência e quase desespero à oração, suplicando a ajuda dos céus, que lhes parecia tardar. Demorar-nos-íamos por alguns dias em nossos labores, havendo elegido como sede de ação o núcleo espírita a que nos referimos anteriormente, onde seria possível operar com o apoio mental e das vibrações salutares em favor do êxito do empreendimento. Só para não perder também, né, Simone, pessoal, quando ele está falando do centro espírita anterior, é que no capítulo anterior, eles estavam lá no centro espírita, onde tinha um hospital chamado Esperança. Lembrem? Tá. Então, e o centro espírita, obviamente, que é a mansão do caminho, tá, gente? E o Hospital Esperança é na mansão do caminho. E aí eles estão fazendo, então, aqui uma caravana de socorro, né? Mas havia uma dessas pessoas que tinha uns merecimentos, né, pelo seu trabalho. Quer falar um pouquinho dele? Este Esperança é a mansão do caminho. Isso. Na verdade, o Hospital Esperança, ele fica instalado dentro da própria... A mansão do caminho é uma instância material. Uhum. Só que ele é gigantesco, né? Ele é enorme, praticamente quase uma cidade. Você lembra que ela falou ele havia falado de alguns quilômetros, assim, muito gigante, assim. Esse hospital não é psiquiátrico? Ele é um É o hospital. do Inácio Ferreira, é isso? É o mesmo? Não saberia dizer. Eu não É. sei se é o mesmo. Pode ser que seja, acredito que É, seja. que tem a... Ai, agora eu esqueci o nome do espírito, que é... Ai, desculpe, Fabiana, agora eu não vou lembrar. Vou parar de Não, falar, então. é de uma mulher, não é? Isso, é... Ai, meu Deus. Eu Depois eu sei, lembro, eu falo. eu sei quem é que está falando. Uhum. Eu sei quem é. Alguém mais quer seguir lendo para nós? Porque até então aqui nós estamos tendo somente a título de informação, tá? Depois a gente vai pegar um pouquinho da ideia. Eu posso ler um pouco. Então lê para nós. Tá. Não, eu já abri. O benfeitor, né? O benfeitor, utilizando-se de momento próprio, expôs-nos o plano que houvera traçado para o atendimento a algumas pessoas que se encontravam em singular circunstância das suas existências, sob influências perniciosas que as dilaceravam. E, não obstante, recorriam com frequência a quase desespero à oração, suplicando ajuda dos céus, que lhes parecia tardar. Demorar-nos-íamos por alguns dias em nossos labores, havendo elegido como sede de ação o núcleo espírita a que nós referimos anteriormente, onde seria possível operar com apoio mental e das vibrações salutares em favor do êxito do empreendimento. Sensibilizados ante a possibilidade do serviço em tela, mantínhamos a serenidade que deve ser preservada sempre. Acercando-se o momento da partida, o diretor do grupo convidou-nos à oração, que ele próprio proferiu, tocado de especial emoção. Senhor Jesus, amigos dos desafortunados,
No momento em que nós preparamos para mais uma experiência socorrista, em teu nome, exoramos a tua proteção, a fim de que possamos manter a plena sintonia com os teus propósitos de amor, realizando o melhor que nos esteja ao alcance. Sabemos que não será fácil a tarefa por executar, considerando as nossas limitações e deficiências. Nada obstante, confiamos na tua inspiração e apoio, de modo que nos seja permitido executar o serviço com os mais santos propósitos de fraternidade e de amor, conforme tu mesmo o realizaste quando estiveste conosco no planeta. Mantém-nos confiantes na irrefragável misericórdia do Pai e dulcifica-nos para que possamos sensibilizar aqueles espíritos que ainda não te conhecem, ou que, tendo travado contato contigo, afastaram-se revoltados e infelizes, negando-se a vinculação com o teu inefável amor. Semelhantes a eles, já estivemos em situação equivalente, e tu nos arrancaste das sombras e dos abismos a que nos arrojamos, equipando-nos de conhecimento e de sentimentos para modificarmos a estrutura íntima de que somos constituídos. Faculta-lhes também a eles a mesma concessão com que nos honraste, utilizando-se de nossa pequenez colocada em tuas seguras e generosas mãos. Ampara-nos em todas as situações, enriquecendo-nos de inspiração e de caridade, para que sempre sejas tu quem estejas presente e não nós, eliminando o nosso ego para que te exaltemos o espírito magnânimo e misericordioso. Segue, pois, conosco, amigo de todas as horas. Ao concluir... Tá bom, Dona Lúcia. Só para nós refletir um pouquinho em torno da prece, vocês perceberam que a prece tinha 3 tempos, né? Primeiro, ele exalta a gratidão, porque a gente sabe que está nesse momento de gratidão, e depois ele reconhece que é um ato de humildade, o que aquele também já foi com nós, que nós já fomos com eles, tão qual, e por que esse momento de reconhecer? Porque daí nos torna mais humildes e a gente possa entender a caminhada daquela criatura que está sofrendo, que de uma certa forma não é muito diferente da nossa, né? E assim como nós, ele também tem a chance de poder se melhorar. E depois, no final, ali ele entra então com um pedido, né? Aí, então, os 3 tempos da oração, como o Livro dos Espíritos nos mostra, está lá no Livro dos Espíritos sobre a questão da prece, é muito bonito, assim, porque a gente aprende, inclusive com os próprios relatos ali, né? É muito importante a gente, quando for orar para alguém, entender essa situação, porque daí a gente se aproxima um pouco mais da pessoa, sabe? A gente se aproxima e vê assim que não é assim tão fácil como a gente pensa, né? Por que não é tão fácil, Fabiana? Porque também não foi fácil para modificar. O que vocês acham? E com essa questão, assim, de ter essa postura de humildade, não julgamento também, né?
acaba se tendo muito mais facilmente o acesso a esses irmãos que necessitam do auxílio. Isso aí. Nos aproxima mais, né? Faz com que a gente se reconheça, né? Também, assim, que murche um pouquinho, né? Porque senão a gente entra com a tendência a gente achar que é tudo muito fácil e entra com autoritarismo, só porque sabe. E não é assim. Não é assim que funciona. Mas, bom, a dona Luzia fez a leitura, então, de um trecho para nós e a oração. Aí eu queria pedir para alguém dar uma acelerada nessas informações, porque nós temos algumas folhas pela frente, e eu estou modulando o nosso tempo. Então, eu acredito que uma aceleradinha agora a gente pega mais umas informações, paramos um pouquinho para conversar. Pode ser? Quem quer ler ao concluir? Eu posso ler. Tá bom. Ao concluir, estava com a voz embargada, e todos nós nos encontrávamos tocados de especial emotividade. Explicou-nos o condutor da empresa que inicialmente iríamos atender a um jovem sacerdote que se encontrava em momento muito grave da sua existência, lutando com tenacidade contra as tendências infelizes do passado, que o assaltavam agora com pertinaz incidência. Embora forjado em sentimentos humanitários e cristãos, perdia lentamente as forças na imensa pugna travada contra as más inclinações que lhe predominavam no íntimo, e porque também estava sob indução espiritual perversa e perigosa. Quando chegamos ao local em que deveríamos iniciar as atividades socorristas, encontramos um jovem religioso mergulhado em terrível conflito interior. Não obstante se encontrasse ajoelhado, orando em desespero, seu pensamento turbilhonado exteriorizava imagens atormentadoras de que se desejava libertar. Aparentava 30 anos de idade, era portador de boa condição orgânica e apresentava-se com harmonia física e mesmo alguma beleza nos traços que lhe delineavam a face. Acercando-me, ouvi o benfeitor sugerir que lhe penetrasse o campo mental, de modo a registrar os seus apelos afetivos, inteirando-me do conflito que o assaltava, levando-o à inevitável desesperação. Continua? As emanações mentais eram carregadas de imagens infantis escabrosas e cenas de perversão sexual com crianças nos seus aspectos mais chocantes. Entre sombras densas que lhe dominavam as reflexões, destacavam-se a promiscuidade sadomasoquista e aberrações outras que o pareciam satisfazer ao tempo que o afligiam de maneira especial. Percebendo-me a perplexidade, o irmão Anacleto veio em minha ajuda, elucidando-me. O nosso Mauro é um jovem que buscou a religião sem qualquer inclinação legítima, tentando fugir dos tormentos que o sitiam desde a adolescência. Sentindo-se dominado pelo desvario das tendências sexuais infelizes, procurou refúgio na religião, na qual poderia esconder-se e deter os desejos ínfrenes que o aturdem, buscando o seminário onde pensava disciplinar os instintos e corrigir as más inclinações. Infelizmente, não foi bem sucedido, porquanto no lugar onde esperava encontrar paz e orientação, defrontou-se com diversos companheiros portadores de desequilíbrios equivalentes, que também buscavam fuga ao invés do enfrentamento, resvalando a pouco e pouco para comportamentos esdrúxulos e insanos. Tá bom, então, só para nós refletir um pouquinho. Ele está trazendo informação ainda para nós, né? Vocês viram que o nome, então, do nosso personagem é Mauro, e eu meio que justifiquei ali algumas coisas, buscou a religião sem qualquer inclinação. Tá? Ele não tinha nenhuma inclinação. Ele trazia a carga nele mesmo, no inconsciente, de uma cobrança que ele precisava mudar, ele trazia isso do mundo espiritual, só que temendo as quedas, então ele vai entrar para o sacerdócio na tentativa de fugir desses tormentos, que sitiam é que estão aqui sitiados, né? Ele está totalmente sitiado desde a adolescência. Então ele já trazia essas tendências, assim, que não eram apenas desejos sexuais, especificamente por crianças, né? Era mais que isso, né? Era sadomasoquismo, era qualquer desequilíbrio na área do sexo. Depois, mais adiante, bem mais adiante, nós vamos entender por quê, mas eu já adianto agora, porque ele está trazendo, que ele tinha essas pulsões
sexuais alterada, mas especificamente por criança. Né? E nós vamos ver essa história, por que isso? E ele procurou, então, refúgio, né, a Rita, na religião. O que acontece, né, gente? A gente sabe que não é todos os padres, porque eu conheço padres fantásticos, assim. Pessoas... Eu tive um padre que foi professor privado da PUC, um homem excelente, assim, um verdadeiro sacerdote. E temos outros tantos também. Mas muitas pessoas ainda se refugiam dos seus conflitos na religião. Isso já é bem antigo, né? Lá dos tempos, bem antes ainda. No tempo medieval isso era muito forte. E para fugir, por exemplo, a gente teve um êxito, né, do campo. Muitas pessoas saem do campo para procurar, às vezes, não só refúgio, mas trabalho, se tornam padres. Por exemplo, tenho um professor, né, não vem ao caso dizer quem, ele veio do interior e se tornou padre. E daí estudou, e quando ele se formou, ele saiu do sacerdócio, porque ele queria só estudar. Ele queria a oportunidade. Então, a igreja acolheu muita gente nesse sentido. E eu até tinha perguntado para o professor, para o privado, e ele contou em aula para nós, que a igreja sabe, a PUC sabe, a igreja católica sabe, que muitos dos jovens não têm propensão nenhuma a ser padre, mas ela deixa assim, porque é uma forma de eles também estudarem, e vão fazer de conta que ninguém está vendo. Isso foi claro, ele falou. Então a gente sabe que muitos só querem estudar, se formar, fazem a filosofia e depois vão embora. E aí desistem. Mas está dentro do esperado. Assim como está esperado, por exemplo, nas casas espíritas, quando a gente recebe lá 30 alunos estudando na sala, no final termina com 10. Entende? Então a gente sabe que muita gente não vai ficar. A peneira vai ser natural. Então acaba desistindo. Quer falar alguma coisa, Rita? Alguém mais, pessoal? Eu levantei a mão. Eu prefiro que tu fale, porque eu não enxergo, tá? Tá bem. Tá. Não, assim, quando eu era adolescente, né, eu me criei, né, dentro da religião católica, numa comunidade bem, assim, atuante, né, e naquela época existe ainda a Casa das Irmãs, como a gente diz, né, a Casa das Freiras, onde era de noviças. Muitas jovens vinham da Serra Gaúcha e entravam ali no noviço, mas nem todas, é como tu diz, quando elas terminavam os estudos na PUC, por exemplo, né, elas desistiam de ser freiras, né, era bem comum, assim, elas virem com o intuito de estudarem, né, e não de... Poucas eu vi seguir se tornarem, né, irmãs de caridade. Poucas e eu convivia muito com elas, né, porque eu fui crescendo ali, né, dentro da comunidade, fui catequista de crisma, enfim, né, fui bem atuante. E muitas, assim, muitas jovens, a gente era um grupo, né, mas elas queriam realmente só estudar, não havia uma vocação, né. E eu fui numa missa de 7º dia da minha sogra, tem um mês, e o padre fez uma última oração, pediu para que todos nós rezássemos uma oração em favor da vocação para freiras, porque está tendo muito pouco, muito pouca procura de moças para se tornarem freiras. Então, é isso, né? Eu convivi com isso e vi realmente bem assim, né? Elas estudavam e já não voltavam para suas cidades, já não ficavam no noviço. Uhum. E tu vê, né? Isso aqui nós estamos estudando o caso Mauro, tá? Que está ligado à igreja, mas isso não é só ligado à igreja, tá? A gente tem, por exemplo, nos jogos, quanta pedofilia acontece com essas crianças, por isso que ele fala aqui, né? Que é empurrado, aliás, nós vamos falar daqui a pouco, que é empurrado as crianças, assim, esses pais, essas mães que mandam seus filhos ainda pequenos para essas viagens longas. Há pouco tempo, quantos relatos de meninas e meninos que foram abusados sexualmente por treinadores, né, geralmente são homens, né, treinadores, e tanto meninos sendo abusados quanto meninas,
e outros artistas e pessoas que depois esse relato, para vocês verem como nesse campo as pessoas com sérios problemas de perturbação sexual, porque para ter sexo com criança não é normal, porque criança não é para fazer sexo, isso é um problema, perturbação, uma doença que o espírito deve ter lá em alguma. Claro que isso tem uma consequência de um passado que nada justifica, mas tem uma nascente, e a gente vê que isso eles vão descambando sempre para essas áreas, assim, onde estão as crianças. Né? O caso Mauro, então, é nesse caso, mas nós não temos só no Mauro, nós temos em tantos outros lugares, assim, acontecendo esse tipo de situação. Se alguém quiser continuar falando, daí a gente pode seguir, então, mais um pouco aqui. Quer continuar lendo, Rita, para nós? Depois eu passo para outra pessoa. Silenciou por um pouco e logo prosseguiu. Concluindo o curso e sendo ordenado sacerdote, a princípio tentou manter-se distante dos hábitos doentios, procurando exercer o ministério com atitudes saudáveis. Todavia, lentamente o cerco das paixões se fez inexorável, e com o contato com alguns veículos de informação, especialmente a televisão, foi-lhe quase impossível deixar de anestesiar-se outra vez pelas sensações grosseiras dos desejos incoercíveis. Foi se permitindo arrastar pelos programas vulgares, recheados de paixões e vilanias, embriagando-se com as cenas portadoras de obscenidades e aberrações, passando a convivência mental com outros insensatos e enfermos morais, utilizando-se de fotografias para prosseguir no tormento que ora o despedaça anteriormente. Só um detalhe que tu viu que ele estava tentando, né? Ele lutava, assim, era uma coisa... E eu vou frisando, eu até gosto de frisar isso, que é para você se manter no estudo, tá? Não desistir do nosso estudo livre. Depois vocês vão ver por que essas tendências eram mais fortes do que ele, porque tinha matrizes fora daqui do Brasil, em outros países da Europa, em outras vidas, e ele buscava, ele tentava, de todo pano, assim, a lutar. Mas Fabiano, assim, uma pergunta também, né? Não, ele tá orando, ele tenta, né? Mas o espírito sempre, a gente aprende desde o início, né? Que são puros, né? E que eles têm o livre-arbítrio, né? Então, tudo bem, provavelmente... Não, nada justifica, nada justifica. Tem alguma história... Ele está tentando, ó, de alguma forma, ele... mas como poucos conseguem, né, assim, a gente vê histórias escabrosas, eu fiquei bem, assim, é uma coisa que me incomoda muito esse assunto, né, e tu estava relatando, não para de toda semana noticiar em casos, assim, inimagináveis, porque agora parece que muitas pessoas têm a coragem de expor, né, então tem muita gente que é artista, como tu falou, pessoas que estão denunciando, que tem 50, 60, 70 anos, que aquilo é uma marca que fica para sempre na pessoa, né, não tem como, assim, eu acredito, essa pessoa mesmo com terapia e tudo, né, eu acredito que ela não consiga, assim, superar, né, assim, eu já tenho para mim isso, né, mas é engraçado que normalmente o abusador, ele foi abusado, né, então parece uma coisa, assim, sem fim, né, então isso me questionei muito, assim, e ele mesmo tentando, ele caía, né, parece que a maioria acaba caindo mesmo, assim, é uma doença, assim, que parece muito forte, assim, aí eu te pergunto até que ponto vai o livre-arbítrio, o espírito, né, porque a gente sabe que se tem vontade, parece que tu consegue reverter, tu vê pessoas que têm histórias, mas é exceção, né, as pessoas que conseguem reverter, né, então parece que os espíritos acabam sempre caindo numa tentação para o mal, né, e não para o bem, né, a gente fala assim. É por isso que a chamada é para nós, né, qual é o tema do nosso estudo de hoje? Oração. Exatamente. A importância da oração. O que ele trouxe lá no início? O que os efeitos da oração nos proporcionam, né? Nos corta, nos alimenta, nos corta de coisas negativas, nos alimenta de coisas positivas. Então, ele, ao mesmo tempo que era muito forte, porque estava muito marcante ali, mas aí... E era, claro que o livre-arbítrio dele está muito forte ali, mas a tendência também junto
ele também se permitia deixar levar por... Aqui ele foi muito sutil, e a gente pega a sutileza do espírito, tem que ser rápido. Ele olhava filme pornô, né? Então, o que ele dizia assim? Ele se alinhava às cenas de ondez, com outros iguais, né, da mídia e tudo mais. Então, isso quer dizer que ele não só olhava, buscava fotos, fazia fotos das crianças, entrava nesse campo de troca, né? Percebe? Eu pude perceber, sentou surpreso que seu drama íntimo envolvia crianças, alguns jovens imaturos. Então, o que é o abusador, né? O abusador, exatamente, ele é uma luta de poder. Então, ele é abusador porque exatamente ele está numa condição superior de força. E não é força somente física, tá? Mas ele é uma força intelectual. Então, por que ele abusa da criança? Porque o espírito criança, ele ainda não se sente no mundo, ele não sabe o que é literalmente o mundo. Então, uma criança, quando está sendo abusada, até ela não entende que aquilo é um abuso. Se ela é tocada, ela fica assim, se é carinho, se não é, aquela coisa toda. Então, por isso ele é abusador, ele abusa da inocência, do desconhecimento que aquela criança... Por que ele não abusa de um adulto? Porque ele sabe que o adulto já tem a vivência. Por exemplo, gente, rapidamente, eu vou para a escola e aprendo assim o letramento, o numeramento, a informação. Só que eu aprendi aquela informação, mas eu, criança, eu não sei o que é, por exemplo, as nuances do mundo. Por exemplo, uma criança aprende assim que rir é abrir rir. Sarcasmo, por exemplo. Uma criança não sabe o que é, por exemplo, um deboche, uma cara sarcástica, por exemplo. Ela não identifica aquilo ali. Entende? Ela aprende com o mundo, na vivência do mundo, aquela nuance, assim, sabe? De uma risada de não concordância, uma risadinha meio estranha, debochada. A gente só aprende isso com o mundo. E a criança ali na escola não tem como aprender isso. A professora não vai ensinar para ela a risada de deboche assim. Então, o que acontece? Os atos de malícia também. A gente não aprende na escola, por enquanto, né? Agora. Mas no mundo a gente aprende. Então, é isso que favorece o abusador. Ele entendendo que a criança sabe coisas da escola, mas ela não sabe, por exemplo, que se tocar nela, ela não percebe. Quando ela se dá por conta, né, realmente, aí vem o que tu falou, é um trauma forte. É forte porque quebrou uma confiança. Porque o abusador, a primeira coisa que ele faz com a criança é ter a confiança dela e se tornar o amigo dela. Por isso, todo abusador da infância, da pedofilia, ele é a pessoa mais próxima, porque ele tem que criar essa máscara de que ele é a última pessoa a se desconfiar. Isso é uma marca do abuso. Então, não, imagina que vai ser. Como o pai não pode, o pai não ia fazer isso. Tu entende? Não pode. Ele amava minha filha, pelo amor de Deus, ele pegava meu filho, gente. Ele embalava, como assim? Ele levava, como assim? Entende? É mais ou menos isso. É exatamente para que aquela fantasia toda não pudesse ser descoberta. Então é um caso de dupla personalidade, tu que é psicólogo. É bem isso, assim, é uma... Porque ele mantém uma imagem para a sociedade, né? Exato. Tanto é que as pessoas, muitas vezes, até alguns são casados, ninguém uma acredita. astúcia do espírito, né? É uma astúcia, uma tirania dele, assim, que entra numa psicopatia. Até. É uma psicopatia, né? Porque tu representa um papel para a sociedade e tu fica acima de qualquer suspeita. Agora já se está botando isso assim exposto, né? Então, muitas pessoas agora já estão botando para fora, né? Graças a Deus. Então, as pessoas agora estão tendo coragem para falar, mas quantas pessoas já foram, né? Porque parece que isso aí é uma coisa... Tem um videozinho muito bacana que eu posso procurar e mandar para vocês mandar para as mães, os pais, aí que tem criancinhas pequenas, somente meninos, onde nós tocar.
né? Então, é muito bom, você ensina para a criança o que é o amor, o toque, né? Aí é muito bonito o vídeo, bem didático para a criança também. É bem legal, assim, eu gostei muito do vídeo. A gente deu aqui para as crianças aqui de casa. Mas segue para nós, Rita. Em Fabiano, às vezes a informação para a criança, às vezes a gente pensa que está tirando a inocência da Peraí só criança. um pouquinho, Né? já que tu leu um pouco, deixa eu ver se alguém gostaria. Alguém quer continuar lendo? Isso prontifica? Quer dar uma lida para nós? Pode ser eu, Fabiano. Margarete. Senão eu passo para a Rita continuar. Ô, Pode ser, Fabiano, Rita? a Genesi estava dando uma ideia, ele estava falando. Eu não estou escutando vocês, não sei por quê. A Genesi fez uma pergunta e a Margarete acho que quer continuar a leitura. Estava falando contigo. É que estava falhando o áudio dele também, ele não ouviu. Alô? Oi. Deu. Teu áudio está falhando, Fabiano. Não. É que quando alguém liga para mim aqui no meu telefone, daí ele corta aqui, daí eu não escuto, mas agora já voltou. A Genesi estava falando contigo, quando tu pediu para alguém ler. Tá, tudo bem, eu não estava ouvindo, desculpa, tá? Não, eu percebi que tu estava ouvindo agora. Agora sim. Quando tu falou do videozinho, né, que ajuda a informar para a criança, é isso que eu estava falando. Muitas vezes a gente pensa que a informação tira a inocência da criança, mas ajuda a criança a ter esses cuidados também, né? A saber exatamente. A gente não deve aprofundar demais aquela situação, simplesmente falar da maneira como a criança consegue compreender. Eu tenho netos pequenos, né, Fabiano? Tenho neto adulto e tenho netos pequenos. A gente sempre comenta isso, desde sair na rua, ir para a escola, se tiver adulto no banheiro, procurar não ficar muito tempo ali, a gente procura alertar, justamente por isso, né? Por essas questões que às vezes é o estudante mais velho, é o menininho lá mais velho, e a gente tem aqui o pequeno, né? Que vai fazer 9 anos ainda, e tem o maiorzinho. Então, às vezes a gente fica até com medo, assim, bom, estou tirando a inocência da criança, mas se não informa, pior ainda, né? É isso que eu queria falar. Fabiano, teu microfone está fechado. Só um momentinho, só um pouquinho, que a gente... Eu vou ter que desligar aqui, que a minha irmã passou mal aqui, tá? Vocês me desculpem, eu acho que estão dizendo que levaram ela uma ameaça de infarto para o hospital. Eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar o estudo. Vocês sigam aí, por gentileza. Alô? Pessoal, vocês... Olá. Vamos... Eu posso continuar a leitura, se quiserem. Eu acho que parou no Generoso e Sábio Amigo explicou, né? É isso? Sim. Só não vamos ter a tela agora. Sim, eu tenho aqui o PDF aberto, tá? Vou lendo daqui. Eu acho que Como é que faz? Ante a pausa natural, tinha parado ali. Ante a pausa natural. É antes dessa parte? Deixa eu ver. Isso, é antes dessa parte. Tá. Ante a pausa natural. Tá. Isso. Certo. Ante a pausa natural que me pareceu oportuna, ensejou-me interrogá-lo, o que fiz naturalmente. Pude perceber, acentuei surpreso, que o seu drama íntimo envolve crianças e alguns jovens imaturos, que se rebolcam nas suas paisagens mentais entre sombras e cenas de hedionda qualidade. Qual a razão dessas manifestações de seu pensamento atormentado? Generoso e sábio, o amigo explicou.
O drama do nosso paciente tem raízes na pedofilia, desequilíbrio moral e sexual, hoje muito difundido pelos infelizes vendedores de sexo, a prejuízo da saúde e da dignidade de inúmeros psicopatas e perversos. Saturados pelos excessos sexuais que se permitem, procuram novas experiências aberrantes e cruéis, utilizando-se de crianças indefesas e ingênuas para o triste mercado das suas vilezas. Por outro lado, pais inescrupulosos e de conduta esquizofrênica, igualmente ambiciosos e cruéis, alugam seus filhos para o comércio ignóbil, no qual adultos totalmente inescrupulosos e destituídos de sentimentos dignos delas se utilizam para dar vaza às suas tendências mórbidas, esfacelando essas vidas em floração, que se estiolam desde cedo, tornando-se aquelas que sobrevivem cínicas e depravadas, sem nenhum objetivo existencial, exceto a luxúria para ganhar dinheiro e manter o vício, logo derrapando no uso das drogas alucinantes e destruidoras. Pessoal, Só um só um pouquinho. momento. Interromper. Ó, Saiu uma mensagem de Fabiano de que a irmã dele faleceu. Fabiano colocou ali agora que a irmã dele faleceu, viu? nesse momento. Já que Vamos, quem Fala sabe a de gente oração. faz uma prece e suspende a aula. Perfeito, Tá? vamos fazer isso. Certeza, né? A gente vai ter que suspender a aula, não tem Simone, tema. Perfeito, acho que sim. Simone, faz uma Oi. prece para nós fazer o encerramento. Sim, por favor. Uhum. Deixa eu só silenciar aqui, gente. Sim. Pai generoso e bom, de infinita luz, de infinita misericórdia. Neste momento, Senhor, unimos os nossos corações em prece, pedindo pelo nosso irmão Fabiano, pedindo pela sua irmã, pedindo, Pai, por toda a família, Pai, neste momento de tanta dor, neste momento de sofrimento. Que possamos levar o nosso pensamento, que possamos levar a nossa força, que possamos levar até eles, Senhor. O nosso bom pensamento, para que eles possam se sentir amparados, para que eles possam se sentir, Pai, energizados, neste momento que é tão difícil, nesse momento que é tão triste. Que ela possa ser recebida na tua infinita luz, no teu infinito amor. Abraça, consola e fortalece a todos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Assim damos por encerrada a nossa aula na noite de hoje. Que possa nos amparar e amparar a toda a família, agora e sempre. Obrigada, que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Que assim Vamos seja. Boa noite. reforçar o Fabiano com preces e orações. A gente agradece a todos vocês. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos.